Hello, my friend! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje temos um debate na história deste canal, um dilema, eu diria. Fazer federal no Brasil ou cursar um college nos Estados Unidos? Qual o peso que cada uma dessas coisas vai ter na sua carreira? Então nós vamos ver pontos positivos de cada um. Eu não vou puxar para um lado ou para o outro. Vou te mostrar os pontos positivos e negativos de uma federal e de um college nos Estados Unidos, o caminho que cada um deles leva e, obviamente, os desafios que você pode enfrentar com cada um. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Laís Pazini. Eu embarquei para os Estados Unidos em 2013 com uma bolsa esportiva para estudar e competir pela Missouri Valley College. Morei por quase 8 anos nos Estados Unidos. Em 2020 eu finalizei meu mestrado e voltei para o Brasil com o intuito de ajudar jovens brasileiros a também conseguir ingressar em faculdades americanas, obviamente com muita bolsa de estudos. Então seja muito bem-vindo. Então vamos começar falando sobre este grande dilema, né? Cursar federal no Brasil ou tentar entrar em uma faculdade nos Estados Unidos. Estudar no Brasil, a gente sabe que, as federais no Brasil, elas têm a cultura de ter um ensino realmente forte, um ensino rigoroso e talvez, para quem não conheça muito, né, possa falar que um college nos Estados Unidos não vá trazer tanta bagagem assim quanto você estudar em uma federal. E é exatamente esses pontos que eu quero discutir aqui neste vídeo. Então a pergunta que eu quero te fazer aqui, e eu quero que você responda no final do vídeo, é: o que pesa mais? Qualidade acadêmica ou experiências de vidas e oportunidades profissionais? Eu quero que você me responda nos comentários no final deste vídeo. Então vamos começar essa comparação da parte acadêmica. Primeiro, na federal no Brasil. Pontos positivos de uma federal no Brasil: ensino teórico e aprofundado, formando bons pesquisadores. A gente tem essa cultura das faculdades federais, elas ter realmente um ensino muito bom, como eu falei. Corpo docente qualificado, com muitos professores aí que têm doutorado, professores que muitas vezes eles participam, né, de muita pesquisa científica em projetos que a gente faz no Brasil. E educação gratuita, mas com custos indiretos, né? Então tem transporte, material, moradia em algumas cidades. E já os pontos negativos, a gente tem uma estrutura precária, infelizmente a gente vê aí como que estão as nossas universidades federais pelo Brasil, uma estrutura realmente precária. Parece que a gente não consegue cuidar daquilo que é nosso, né? Então a gente vê muitos prédios acadêmicos realmente caindo aos pedaços, né? Então falta de investimento, greve é uma coisa que a gente vê muito. Nos Estados Unidos eu pelo menos nunca sofri nenhum tipo de greve ou paralisação por parte dos professores, e também a lotação nessas faculdades. Com um currículo mais rígido, você vai ter pouca flexibilidade para disciplinas extracurriculares, né? Então, tudo aquilo que você pretende fazer fora da sala de aula, você vai ter que conciliar com, muitas vezes, trabalho, transporte que você pega. Muitas vezes você passa 2, 3 horas num transporte, então isso também é um ponto negativo. E menos ênfase no desenvolvimento de soft skills e networking internacional, né? Então, você vai para a faculdade, você tem aquela aula, você fica na sala de aula, terminou ali, você vai fazer qualquer outra coisa, você não quer nem olhar para a cara do professor, muitas vezes é assim. Já nos Estados Unidos é uma experiência um pouco diferente. Agora vamos ver essa comparação em um college nos Estados Unidos, tá? Pontos positivos: ensino mais dinâmico e voltado para o mercado de trabalho. Então a gente tem muito hands-on learning. O que é isso? É você realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. Então, muitas vezes, em uma aula, por exemplo, de business, de marketing, você vai ter um projeto de, muitas vezes, trabalhar com uma empresa local da cidade para desenvolver um plano para eles. Então, você está cada vez mais ganhando experiência naquilo que você está estudando. Muitas oportunidades de estágio, que em inglês a gente chama de internships, e vivência no ambiente corporativo. Então, como eu falei, hands-on learning. Você vai colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Desenvolvimento de habilidades como liderança, criatividade e comunicação, tá? Então, sim, o ensino nos Estados Unidos, ele é muito mais voltado para como que você vai atuar uma vez que você estiver no mercado de trabalho, do que simplesmente senta aqui, estuda, faz uma prova e é isso. Pontos negativos de um college nos Estados Unidos: o ensino pode ser um pouco mais superficial em algumas áreas, né? Então, com pouco aprofundamento teórico. Como eu falei, eles prezam muito pela parte prática. Alto custo: quando a gente pensa em, estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade nos Estados Unidos, a gente tem uma barreira financeira enorme, principalmente levando em consideração a taxa do dólar para o real. Mas, em contrapartida, a gente tem muitas bolsas de estudos, bolsas aí que podem ser bolsas full ride, que cobrem tudo para você na faculdade. Seu curso, que
que você quiser escolher, livros, moradia e alimentação. E aí também depende do planejamento financeiro e emocional para lidar com desafios. Então, você não vai estar em outro estado, você vai estar em outro país. Então, obviamente que você vai ter desafios emocionais, psicológicos, desafios com a língua, né? A língua vai ser uma barreira para você. Então, vai também da sua capacidade de lidar com esses desafios. Essa foi a comparação acadêmica entre uma federal e um college. Agora eu quero trazer para você algo que você talvez não tenha pensado muito, não tenha colocado na sua balança, certo? Então, qual que é o impacto que o intercâmbio de fato traz para nossa vida, né? Vida de intercambistas. Então eu separei aqui 3 pontos chaves que, na minha opinião, são as maiores vantagens que o intercâmbio traz pra gente. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e experiência cultural e social. Então, para o desenvolvimento pessoal, independência. Sim, você vai se tornar uma pessoa independente, querendo você ou não. Então, morar sozinho, cuidar das próprias finanças e responsabilidades. Cuidar o horário que você tem que dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo para trabalhar no restaurante da faculdade, para depois você conseguir tomar café da manhã no restaurante, para depois você conseguir ir para suas aulas. Então, você vai desenvolvendo esses skills que muitas vezes, se você estivesse morando na casa dos seus pais, você não teria. Resolução de problemas, problem solving, né? Aprender a lidar com desafios dia a dia. E não são só desafios que a gente fala de desafios de sala de aula, desafios pessoais realmente. Às vezes você tá num quarto na faculdade e você mora com alguém que você não se dá muito bem. Como que você vai lidar com isso? E isso se traduz muito para o ambiente de trabalho, se você for pensar. Como que você vai lidar com uma pessoa no trabalho que o santo não bate, entendeu? Como é que você vai lidar nisso no seu dia a dia? Então, por isso que desenvolver essas coisas pessoais, interpessoais, também te ajudam muito na questão da vivência do dia a dia, mas também na questão de quando você entrar no mercado de trabalho. Contato com culturas diferentes, né? Entender novas perspectivas e valores. Muitas vezes você vê a vida de um jeito, e aí muitas vezes você vai, faz um intercâmbio, e aquela sua visão sobre o mundo muda completamente. E um crescimento emocional, superar a saudade da família, o choque cultural, inseguranças. Muitas vezes, né, você tem que lidar ali com a saudade diária de quem você gosta, mas ao mesmo tempo você está construindo uma outra família ali com os seus amigos, que também estão longe da família deles. Então, tudo isso ajuda você a crescer como pessoa, tá? Um desenvolvimento pessoal. Depois a gente tem um desenvolvimento profissional. Então, a gente tem a fluência real em inglês, que hoje é essencial para o mercado global. Então, não adianta você espernear, chorar, o quanto quiser. A gente já sabe que hoje, para você ter um currículo de destaque, para você realmente se destacar dentre os outros concorrentes para aquela mesma vaga, o inglês, ter a fluência no inglês é um grande, grande diferencial. Então, com certeza, o intercâmbio vai te trazer isso. Não sei se você sabe, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui sem falar inglês nenhum. Fui para faculdades que ofereciam ESL Classes, a Missouri Valley College é uma delas, e aí eu aprendi inglês quando eu cheguei na faculdade. Então, a faculdade ter essas aulas me possibilitou ir até lá, mas claro que eu sofri muito, apanhei muito para aprender inglês na pele ali no dia a dia, e hoje posso dizer que sou fluente. Então, sim, mesmo se o seu inglês hoje é zerado, é high Lorena, você tem chance, sim, de embarcar para os Estados Unidos com bolsas muito boas, certo? Aprendizado de metodologias e técnicas inovadoras usadas nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país de primeiro mundo, então óbvio que tudo que acontece lá, ou quase tudo que acontece lá, é tendência, né, em outros países e até no mundo. Então você vai estar vivendo aquilo ali em primeira mão. Contato direto com grandes empresas, possibilidades de estágios, principalmente depois que você se forma na faculdade. Você tem aí 1 ano de trabalho temporário, que é o OPT, e aí se a empresa gostar de você, eles podem patrocinar o seu visto de trabalho H1B, H1B, tá? E aí sim você ganha realmente experiência no mercado de trabalho. Construção de um currículo mais atrativo para vagas internacionais, principalmente, e uma maior chance de empreender ou trabalhar para multinacionais, né? Com certeza você vai ter mais chance de trabalhar em uma multinacional nos Estados Unidos ou até no Brasil se você tem uma vivência internacional, se você já viveu várias culturas, se você fala mais de uma língua, se você tem uma experiência já em um mercado de trabalho fora do seu país, certo? E por último, experiência cultural e social, né? Então, expansão de visão de mundo e quebra de preconceitos, isso daqui acontece com todo mundo. Muitas vezes você tem uma visão de mundo que é meio limitada, porque é aquilo que você viveu a sua vida inteira dentro de uma bolha, e aí você sai dessa bolha, você quebra essa barreira, e aí parece que você... Sabe quando você precisa usar óculos? Não sei, né, se você precisa,
precisa, mas tá tudo embaçado, você enxerga as coisas mais ou menos, e aí quando você coloca o óculos, tudo fica mais claro, você tem uma visão melhor. E é exatamente isso que o intercâmbio traz para você na questão cultural, certo? Construção de novas amizades e redes de contato global. Eu, por exemplo, eu tenho amigas que, se eu quiser fazer uma viagem para a Europa, eu posso ficar na casa de uma em cada país. E isso veio exatamente dessa minha proximidade com as minhas colegas de time na faculdade. Então você acaba construindo amizades que vão durar a vida inteira. Oportunidade de aprender novos idiomas além do inglês. Você na faculdade provavelmente vai falar muito espanhol também, né? Além do inglês. Não ande só com brasileiro, não fique falando só português, senão sua experiência não vai valer de nada. O espanhol também é uma língua que provavelmente você vai praticar. Eu consigo me comunicar muito bem em espanhol. Não sou fluente, mas consigo entender um pouquinho. E vivência de datas comemorativas, esportes e cultura local dos Estados Unidos. Então aquela coisa que às vezes a gente só via em filme americano, né? Dia de ação de graças, que é o Thanksgiving, o Halloween, até mesmo a Black Friday. Tudo isso são coisas que a gente só via em filme americano e aí você vai estar vivendo aquilo na pele. Bom, uma comparação agora dos pontos financeiros. Então, Universidade Federal, a gente tem educação gratuita. Obviamente, você precisa passar para entrar na Federal, que não é nada fácil, mas você, além de ter aquela educação gratuita, você tem que considerar que você vai ter outros gastos, principalmente se você tiver que ir para outro estado para estudar. Então, você vai ter aí gastos com transporte, apartamento, comida, aluguel, enfim, tá? Dificuldade para conciliar trabalho e estudo dependendo do seu curso. Então, obviamente, né, ainda mais novamente, se você estiver em outro estado, essa dificuldade de conseguir se adaptar naquilo ali e conseguir mandar bem nos estudos e ter um trabalho que faça sentido de acordo com aquilo que você está estudando e baixas oportunidades de estágio remunerado antes da graduação, tá? É uma coisa bastante comum aqui no Brasil. College nos Estados Unidos. Pode ter um custo elevado, pensando assim de início, mas tem muitas opções de bolsas parciais até integrais, bolsas que cobrem, como eu falei, tudo para você na faculdade. Trabalho permitido são 20 horas por semana dentro da faculdade, principalmente se você não tiver em período de temporada, né? Se você é um estudante atleta, você não está em temporada, você consegue conciliar perfeitamente trabalho e estudos. E possibilidade de trabalhar após a formação com o visto OPT. Essa daqui é uma grande vantagem. Você consegue essa permissão temporária de trabalho, que é o OPT, se você se formou nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, você tem a extensão desse OPT. Ao invés de trabalhar somente 1 ano, você pode trabalhar 3 anos e aí você ganha muita experiência no mercado de trabalho. E tem que ser na sua área, tá? Você não pode, me formei aqui em ciência do exercício, vou trabalhar no McDonald's. Não pode, tem que ser na sua área. E aí, se a empresa gostar de você, eles podem patrocinar o seu visto de trabalho, certo? Desafios e sacrifícios de cada um. Então, na Federal, infraestrutura pode ser precária em algumas instituições, como eu falei lá no início do vídeo. As greves podem atrasar a sua formação, muitas vezes, né? Tem alunos que estão aí há 6, 7, 8 anos fazendo faculdade no Brasil e não termina nunca. O mercado de trabalho brasileiro nem sempre valoriza tanto a formação acadêmica. Hoje em dia, até mesmo se você tem faculdade, é difícil, tá difícil conseguir emprego na sua área. E falta de vivência internacional pode ser um limitador profissional. Então, a gente já tá vendo que as empresas estão dando preferência para as pessoas que falam inglês, que viveram alguma coisa fora, que têm uma experiência realmente fora do país. Desafios do college. Adaptação a uma nova cultura pode ser difícil no início, né? Principalmente a questão ali da língua, a barreira do inglês. Distância da família e amigos pode gerar momentos de solidão, mas isso aqui eu parcialmente discordo, porque você vai fazer uma nova família, novos amigos quando estiver na faculdade. E aí uma pressão para conciliar trabalhos e estudos. Isso aqui é meio que também acontece na Federal, mas nos Estados Unidos a grande maioria dos alunos internacionais trabalham dentro da faculdade para conseguir ele pagar às vezes uma mensalidade ou se quer comer um lanche fora da faculdade para ter dinheiro. Então você acaba ali meio que tendo essa pressão, né, interna consigo mesmo de preciso trabalhar para conseguir ter o meu dinheirinho aqui, ganhar meus dólares e, sei lá, ir no mercado e comprar o que você quiser, certo? E eu vou deixar aqui uma recomendação se você ficou interessado em saber mais, conhecer mais sobre o OPT, essa permissão temporária de trabalho e como talvez ele te ajude a ganhar residência nos Estados Unidos e até conseguir o cartãozinho verde, o Green Card. Eu recomendo que você assista este vídeo aqui, onde você vai entender tudo sobre o STEM Program, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e como que esse programa pode te auxiliar nessa sua jornada, nesse sonho de viver o American Dream. Meu nome é Laís Pazini, foi um prazer
prazer te ter aqui comigo. E se você está decidido e quer conquistar sua bolsa esportiva em uma faculdade americana, viver, como eu falei, o American Dream, eu te convido a conhecer mais sobre a nossa comunidade EE6M, Embarque Esportivo 6M. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, certo?